Imagina um oceano profundo, escuro, sabe? Aham, bem sombrio. Isso. Repleto daquelas criaturas bizarras com carapaças blindadas rastejando pelo fundo. E aí, avança a fita do tempo. Certo. E imagina esse exato mesmo lugar transformado num deserto escaldante. Tipo varrido por tempestades de areia violentas, onde o dinossauro carnívoro do tamanho de um prédio de 3 andares caça suas presas. É uma mudança de cenário e tanto, né? E não para por aí. Avance mais um pouco no tempo e nesse mesmo pedaço de terra ergue-se um casarão colonial escravagista de tijolos de adobe, de frente para um rio. Parece até roteiro de filme de ficção científica com aqueles saltos temporais descontrolados. Pois é. Mas e se eu te disser que tudo isso, todas essas eras, estão sobrepostas e guardadas no mesmo quintal? Bem no interior do Brasil. É dar um nó na cabeça. Exato. E é exatamente essa a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje. A gente vai desvendar como um único espaço físico, o Museu de História Natural de Mato Grosso, lá em Cuiabá, consegue abrigar a memória de oceanos antiquíssimos, gigantes pré-históricos e a riquíssima cultura originária do nosso país. E olha, a base de fontes para essa nossa imersão de hoje é excepcionalmente rica. Não estamos olhando só para um panfleto turístico qualquer, sabe? Com certeza não. O material é denso. Muito. Cruzamos documentos super detalhados de engenharia do CREA de Mato Grosso, diários de escavações acadêmicas, reportagens investigativas do portais como G1 e o Portal Amazônia. E tem aqueles registros audiovisuais também, né? Sim, registros deixados por quem caminhou por aqueles corredores. Tem, por exemplo, um vídeo de um visitante chamado Luiz. Ah, eu vi esse vídeo. É muito genuíno. Ele narra o encantamento dele com a beleza rústica do local enquanto assina o livro de visitas. Isso dá pra gente uma dimensão bem palpável do impacto que o espaço causa. O museu não é um cofre de coisas mortas. É um organismo vivo. E essa viagem nem começa pelas vitrines de vidro, mas pelas próprias paredes do museu. A famosa Casa Dom Aquino. Certo? Vamos desempacotar isso. Vamos lá. O casarão foi erguido em 1842 pela família Murtinho. Ele tem aquele formato clássico em U, sabe? Uma fachada imponente virada estrategicamente para o rio Cuiabá. E as fontes até chamam ele de fóssil social. Um termo perfeito, aliás. Pois é. Essa casa viu nascer figuras que moldaram a política da época, tipo o senador Joaquim Murtinho e o arcebispo Dom Aquino Correia. E por isso ganhou o apelido de Casa Predestinada. Mas lendo o material, o que realmente choca não é essa glória aristocrática toda. Não, de jeito nenhum. É a montanha-russa que foi a sobrevivência desse prédio. Como que um lugar desses passa da aristocracia para o quase extermínio? O declínio e as reinvenções do casarão contam, na verdade, a história econômica do Centro-Oeste. A ironia é gritante. Imagina uma mansão do século XIX que, chegando lá na década de 1950, perde todo o glamour e vira uma fábrica de sabão. Caramba, uma fábrica barulhenta e cheia de gordura. Exatamente. Depois, a economia gira de novo. Nos anos 1970, o local é assumido pela ABB, a Associação Atlética Banco do Brasil. Virou um clube de festas. Isso. E o contraste mais brutal vem na década de 1980. O casarão já estava em ruínas, totalmente abandonado pelo poder público, e aí serviu de abrigo para 12 famílias sem teto. 12 famílias? Sim, cada família ocupou um dos 12 cômodos disponíveis da casa. Nossa! É uma mudança de uso surreal. Foi só em 1998 que o Instituto Ecos interveio com uma missão crítica de resgate. Sabe por quê? Por causa dos artefatos, né? Exato. Artefatos inestimáveis do Estado estavam sendo levados para fora de Mato Grosso por pura falta de um teto adequado para guardar tudo isso. É impressionante pensar que as próprias paredes são testemunhas dessas mudanças tão drásticas de classe social. Mas a prova definitiva de que a casa guarda segredos muito além da família Murtinho veio depois, não foi? Foi sim, com aquele projeto Sítio Escola. Entre 2003 e 2004, certo? Estudantes e arqueólogos decidiram escavar literalmente o quintal da propriedade. E o que eles acharam lá embaixo mudou completamente a narrativa oficial do lugar. Se conectarmos isso a um panorama maior, o que a arqueologia fez ali foi dar voz a quem a história oficial tentou silenciar. Como assim?
Quando eles removeram as camadas estratigráficas do solo no quintal, os pesquisadores não acharam só o lixo da elite. Ah, as porcelanas e tal. Eles acharam isso sim, cacos de finas porcelanas europeias e faianças. Mas essas peças estavam misturadas a milhares de fragmentos de cerâmicas afro-brasileiras. E por que isso é tão revelador? Porque a chave está nos detalhes. Essas cerâmicas de barro tinham incisões muito específicas, padrões geométricos que não eram aleatórios de jeito nenhum. Eram marcações que remetem diretamente à tradição iorubá. Peraí, então estamos falando de pessoas escravizadas que viviam e trabalhavam na propriedade e que, mesmo sob toda aquela brutalidade, continuavam produzindo seus utensílios com as assinaturas culturais dos ancestrais africanos? Exatamente. Mas qual era a dinâmica disso na prática, no dia a dia? A dinâmica era de uma resistência silenciosa, mas muito material. Sabe, os livros de história celebravam os governadores nascidos nos quartos luxuosos lá da frente. Mas a terra do quintal revelou que as pessoas subalternizadas não tinham perdido a matriz cultural delas. Moldar o barro era uma forma de resistir. Exato. Manter as técnicas específicas, os grafismos, os métodos de queima da tradição iorubá, tudo isso era um jeito de preservar a identidade e os rituais dentro de um sistema desenhado justamente para pagar isso. Chega a dar um nó na garganta, né? Com certeza, o sítio Escola desmentiu a ideia de um apagamento total. A herança africana estava cimentada na terra, estruturando a sobrevivência diária daquelas pessoas. Saber que a poucos centímetros de profundidade ali no chão existe toda a complexidade e a dor do século XIX é muito forte. Mas, olha, as fontes mostram que o escopo temporal desse lugar não para na colonização. Ah, a gente vai muito mais fundo agora. Literalmente. Se a escavação continuar, descendo pela geologia de Mato Grosso, o ponteiro do relógio recua centenas de milhões de anos. E a paisagem do cerrado atual desaparece por completo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. É uma viagem no tempo pesada. Como que a famosa Chapada dos Guimarães, que hoje é aquele planalto seco e imponente, já foi o fundo de um oceano, como um oceano simplesmente some do meio da América do Sul. O que é fascinante aqui é a escala de tempo geológico e o movimento implacável das placas tectônicas. A dança dos continentes. Exato. Se voltarmos para o período devoniano, ali entre 359 e 416 milhões de anos atrás, a configuração do mundo era outra. A região que hoje forma o Planalto de Mato Grosso estava submersa por um mar interior, epicontinental. E a prova disso está nas rochas, né? Inquestionável. Os paleontólogos acham fósseis marinhos abundantes lá. Braquiópodes, que parecem umas conchinhas estriadas, e os icônicos trilobitas. Os trilobitas parecem um cruzamento bizarro entre uma barata gigante e um caranguejo, certo? É uma boa descrição. Eram artrópodes marinhos que dominavam as águas muito antes dos primeiros dinossauros sequer existirem. Mas a Terra continuou girando, as placas batendo umas nas outras, e chegamos ao período Cretáceo, uns 70 milhões de anos atrás. O mar já não estava mais lá. Secou tudo. O material descreve que a região virou um deserto semiárido com tempestades colossais e rios temporários formando uns tais de leques aluviais. O que vem a ser um leque aluvial? Imagina uma formação geológica em forma de leque ou um cone. Você tem um ambiente desértico, super seco na maior parte do ano. Mas quando chove, chove muito. Aquelas tempestades torrenciais? Isso. A água desce rasgando as partes mais altas do relevo, carregando uma quantidade absurda de sedimento, areia, lama. Quando essa enxurrada bate numa área plana, ela perde força e se espalha abruptamente. E aí deposita esse material em formato de leque. Exatamente. Para a fauna local, viver ali era estar sempre no limite. Tartarugas pré-históricas, crocodilomorfos, eles precisavam se aglomerar em torno desses fluxos temporários de água para não morrerem de calor. E é justamente no meio desse deserto hostil, lutando por água, que surge o grande astro do museu, né? O famoso Pycnonemosaurus nevesi. E ele mesmo.
Nossas fontes destacam que ele é o único dinossauro oficialmente reconhecido do centro-oeste brasileiro. E os números dele são assustadores. Um predador de respeito. Um bicho de 9 metros de comprimento, do focingo até a ponta da cauda, pesando umas 2 toneladas e tem um detalhe macabro nas análises dos dentes, o canibalismo. Sim. Ele não era apenas carnívoro, ele devorava os da própria espécie. Mas como que descobriram esse monstro? Porque não foi uma grande universidade estrangeira que tropeçou nele primeiro, foi? Não. A descoberta tem raízes super locais. Não teve equipe de Hollywood com chapéu de explorador. Foram lavradores lá da região da Jangarrada, Roncador, no interior de Mato Grosso. Pessoal trabalhando na terra mesmo. Exato. Eles notaram ossos massivos, que claramente não eram de cavalo ou de gado, e tiveram a sagacidade de avisar as autoridades. E aí a ciência entra em cena? Foi quando o paleontólogo brasileiro Llewellyn Ivor Price, um pioneiro brilhante, foi lá coletar e estudar esse material. O Pycnonemosaurus pertence a um grupo chamado Abelissaurídeos. Abelissaurídeos. O que define esse grupo, afinal? São dinossauros terópodes que dominaram o hemisfério sul no Cretáceo. A anatomia deles era bem peculiar. Tipo o quê? Crânios curtos, altos e robustos, muitas vezes com umas ornamentações ósseas e braços minúsculos. Mais curtos que os do Tiranossauro Rex. Incrivelmente menores e menos funcionais proporcionalmente falando. Mas o mais importante sobre os abelissaurídeos não é a cara deles, é onde eles estavam. A localização. Isso. Encontramos parentes diretos do Pycnonemosaurus na Argentina, na Índia, em Madagascar e na África. Peraí. Brasil, África, Índia. Animais terrestres pesados que obviamente não nadavam oceanos, com a mesma anatomia, espalhados por continentes que hoje estão separados por milhares de quilômetros de água. Você pegou o ponto? Isso é a prova física da deriva continental, né? Daquela ideia de que tudo era um supercontinente só. Esse é o ponto central. A existência desse dinossauro em Mato Grosso é uma daquelas peças do quebra-cabeça que confirma o supercontinente Gondwana, a parte sul da antiga Pangeia. É fascinante. Na época em que esse predador caçava, o Oceano Atlântico simplesmente não existia ali. A América do Sul e África eram uma massa de terra contínua. Então, olhar para esse osso no museu é observar a fita métrica do movimento das placas tectônicas. A Terra é um quebra-cabeça vivo, sem dúvida. Mas a evolução da vida no Mato Grosso não terminou com o meteoro que varreu os dinossauros. Avançando a máquina do tempo do museu para o período Pleistoceno, a gente chega na Era do Gelo. O domínio da megafauna. Isso. E a documentação mostra o trabalho fenomenal da arqueóloga Susana Irouca. Ela resgatou fósseis no estado de preservação absurdo, vindos de lugares como a Gruta do Curupira. E a escala desses mamíferos desafia qualquer compreensão que a gente tenha da natureza hoje. Pense no tatu gigante, o Pampatherium humboldti. Não é um bicho que se esconde num buraco no quintal. Não mesmo. Era um tanque de guerra blindado. 3 metros de comprimento e 200 quilos. E a preguiça gigante, o Eremotherium laurilhardi, beirava o irreal. 6 metros de altura quando ficava em pé nas patas traseiras. Pesando o equivalente a um elefante africano moderno, umas 5 toneladas. E armada com garras colossais para puxar os galhos das árvores. Um elefante felpudo com garras de foice passeando pelo Brasil. É uma imagem e tanto. Mas aqui entra um ponto super curioso sobre a experiência de quem visita o museu. Quando quem nos ouve for lá caminhar pela área verde, não vai dar de cara com os ossos originais da preguiça gigante, ou com o fêmur verdadeiro do Pycnonemosaurus montados no gramado. De fato, não vai. Vemos, em vez disso, réplicas enormes. Tem inclusive um titanossauro monumental de quase 20 metros de comprimento, construído com mais de 60 metros de aço na estrutura. Então, o que tudo isso significa? É uma boa pergunta. Por que uma instituição científica investe tanto tempo e dinheiro em réplicas de aço e concreto, em vez de exibir a pedra verdadeira que o tempo levou milhões de anos para esculpir? Isso levanta uma questão importante que todo museu contemporâneo precisa enfrentar. O dilema entre a conservação absoluta e a educação do público. Como assim?
O clima atrapalha. Demais. A realidade física de Cuiabá é impiedosa. A radiação ultravioleta é altíssima e as chuvas são torrenciais. Se os fósseis originais ficassem ao ar livre só para dar a noção de escala da paisagem, eles virariam pó. E a gente perderia informação inestimável. Informações genéticas, morfológicas e químicas insubstituíveis. É por isso que, desde 2019, o acervo real e sensível fica hermeticamente protegido na reserva técnica. Que é uma instalação de ponta, né? Super moderna, aprovada pelo IPAM, com controle rigoroso de temperatura, umidade constante e uns armários deslizantes que evitam qualquer atrito com as peças. Ou seja, a ciência trancada a 7 chaves para garantir que dure mais milênios. Mas aí fica a dúvida. Como o público se conecta com uma gaveta trancada? É justamente essa lacuna que as réplicas preenchem. E aí entra o trabalho vital da paleoarte. O paleoartista Carlos Scarpini, que construiu essas maravilhas estruturais, tem uma filosofia brilhante sobre isso. O que ele diz? Ele diz que o trabalho dele é pegar o conhecimento acadêmico bruto, que muitas vezes chega para as pessoas em artigos densos, que ele chama de blocos rígidos de concreto, e triturar isso. Transformar pedra em algo acessível. Isso, ele transforma o jargão científico numa poeira mágica, uma poeira lúdica que qualquer pessoa de qualquer idade consegue respirar e absorver. Faz todo sentido. Quando uma criança fica aos pés de uma réplica de 20 metros, ela não precisa ler um artigo sobre proporção óssea. Ela sente no próprio corpo o assombro e o peso da evolução biológica. A ciência precisa dessa tradução tátil. Precisa encantar para fazer sentido no dia a dia. E a ponte narrativa que o museu constrói a partir daí é fantástica. A extinção dessa megafauna deixou um vácuo imenso no ecossistema. Mas a ocupação do território mato-grossense continuou. Os humanos entraram em cena. Exatamente. Foi nesse mesmo ambiente, agora sem os tatus de 200 quilos, que grupos humanos desenvolveram tecnologias altamente sofisticadas, não só para sobreviver, mas para dominar e explicar o mundo ao redor. E o acervo faz essa transição da biologia para a antropologia de uma forma muito sensível. Sim, documentando a riqueza das culturas originárias, das populações indígenas. Nada ali é mero artesanato decorativo. Não é só um enfeite para colocar na estante. De forma alguma. Estamos diante de complexas tecnologias sociais, ferramentas pedagógicas e manifestações espirituais profundas. Tipo as famosas bonecas Carajá, as Hichonko, que a propósito são tombadas como patrimônio cultural do Brasil. Nossa pesquisa detalha que elas são confeccionadas exclusivamente por mulheres, né? Exclusivamente. E não é simplesmente sentar e fazer um brinquedo para uma criança passar o tempo. Qual é a engenharia social por trás do barro dessas bonecas? O processo de moldar as Rishongo, as pinturas, os adornos, tudo funciona como um sistema de transferência de conhecimento. As bonecas indicam e ensinam sobre as fases da vida das meninas e mulheres na aldeia. Desde a infância até o casamento e a maternidade. Exato! É a tradição, a moral, as regras de convívio e o papel social sendo passados de geração em geração pelas mãos que alisam a cerâmica. A boneca é a própria sala de aula materializada. Isso mostra um domínio completo sobre a educação da comunidade. Mas, olha, ao lado das bonecas tem algo que lida com o invisível. As máscaras sagradas. Isso. As máscaras sagradas do povo Aurá, que habitam a região da aldeia Piulaga, lá no Alto Xingu. Lendo as descrições, a confecção delas é de cair o queixo. Eles usam o broto do buriti para criar as palhas, extraem o ginipapo para tingir de negro intenso, usam o urucum para o vermelho vivo. E tem os detalhes mais intimidadores. Sim. As bocas e adornos das máscaras são feitos com dentes reais de piranha e do peixe-cachorra. É literalmente o bioma costurado e transformado num artefato. Mas essas máscaras não são usadas para teatrinho, certo? Longe disso. Há uma função muito mais profunda para o Zuaral. O conceito ocidental de representação simplesmente não se aplica aqui. Como assim? Para eles, essas máscaras não simbolizam espíritos. Elas são os invólucros para os espíritos. Na cosmologia deles, as máscaras são receptáculos construídos para abrigar os Apapatai, Que são entidades ancestrais. seres espirituais poderosíssimos.
remanescentes de uma era mitológica onde humanos, animais e espíritos interagiam no mesmo plano, sem barreiras. Durante os rituais, a máscara traz a entidade para o convívio físico da aldeia. Para que especificamente? Natureza. Guardar essas máscaras que foram doadas com o consentimento do próprio povo exige uma postura diferente do museu. Não podem agir como donos. Exato. Eles atuam como zeladores respeitosos de forças que ainda estão ativas. Exibir isso com ética é confirmar que a história indígena não é uma página virada no século XVI, mas uma realidade forte e viva no Brasil de hoje. E falando em estar vivo e presente, o próprio museu passou por uma reestruturação pesada para continuar relevante para a sociedade, não é? A reabertura em 2026 contou com um investimento robusto de 5 milhões de reais. Foi um marco. E a ideia central, pelo visto, foi derrubar as paredes entre a ciência e a comunidade. As instituições contemporâneas precisam comprovar a função social delas todo dia. O investimento focou pesado em acessibilidade e democratização. Ao caminhar pelos mais de 10 mil metros quadrados de área verde, a experiência deixou de ser só visual. Tem as trilhas sensoriais agora, né? Sim, onde é possível tocar as texturas das plantas nativas, sentir os odores do cerrado, escutar a paisagem sonora. Eles até adaptaram painéis com arte rupestre em relevo para pessoas com deficiência visual. O conhecimento não pode ter barreiras físicas. E a tecnologia moderna encontrou o casarão de Adobe. Tem eventos como o MT Ciências, que leva óculos de realidade virtual e um planetário digital móvel para o meio daquele quintal histórico. Conectando a arqueologia à astronomia em questão de passos. Mas o que mais empolga nos dados é o modelo de acesso. O ingresso já tem um valor super simbólico, custando R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia. Mas aos domingos, a entrada é 100% gratuita. Isso muda tudo. Permite que qualquer família estenda uma toalha no gramado para um piquenique, deixe as crianças correrem sob a sombra do dinossauro gigante, tome um café lá no quiosque em Bordino, é se conectar com o território de forma natural. Isso é a efetivação da gestão cultural aliada à pesquisa. A ciência perde aquele ar de intocabilidade e passa a pertencer ao cotidiano das famílias que moram lá. O museu vira uma extensão da casa das pessoas. Chegando ao fim desse nosso mergulho profundo, por que tudo isso que investigamos aqui importa tanto para quem nos ouve? O Museu de História Natural de Mato Grosso entrega uma lição brutal sobre perspectiva. Com certeza. Ao olhar para as paredes de adobe de 1842, para os dentes canibais de milhões de anos atrás, para as máscaras espirituais Waurá, a gente percebe que a Terra é movida à impermanência. Tudo muda o tempo todo. O que hoje a gente pisa como terra firme já sustentou bilhões de criaturas marinhas. Desertos colossais deram lugar a um cerrado verdejante. Megafaunas do tamanho de caminhões governaram a paisagem e desapareceram. Impérios coloniais ruíram, deixando vestígios enterrados no mesmo quintal. Em meio a todo esse movimento caótico de placas tectônicas e ascensão e queda de eras, a constante é a busca humana pelo autoconhecimento. Exato. Tenta compreender as camadas do solo, desde a rocha vulcânica mais funda até a cerâmica iorubá escondida na superfície, é o que garante que a gente tem uma bússola de identidade. Preservar essa história é o único modo de saber quem somos como sociedade. Para podermos decidir para onde caminhar a seguir. É uma bússola essencial. E para amarrar tudo isso, deixo quem nos acompanha com uma provocação final, inspirada naquelas escavações arqueológicas da Casa Dom Aquino. Lá vem. Avance o relógio do tempo mais uma vez. Se, num futuro distante, daqui a centenas ou milhares de anos, pesquisadores transformarem as nossas casas e apartamentos atuais em sítios arqueológicos, quais camadas eles encontrariam escavando nosso piso? É uma excelente pergunta. O que a montanha de eletrônicos obsoletos, os cabos, as embalagens plásticas e os nossos utensílios diários vão dizer a eles sobre os nossos rituais de sobrevivência? Sobre o que nós valorizávamos? Fica a reflexão.